Hello, eu sou a Carol Menezes e esse é o Não Morda Maçã Podcast. Vamos falar de evangelismo? Hello, minha gente, tô aqui de novo para conversar com vocês, dessa vez sobre evangelismo. Todo mundo sabe que o ID é para todos, amém? Eu vou imaginar você falando um amém aí. Eu sou dessas que quando eu escuto mensagem eu respondo o pregador, então eu vou crer no meu coração que vocês estão respondendo meus áudios nesses podcasts também. Então é isso, minha gente, vamos falar de evangelismo. A gente às vezes tem a impressão que tem que ter um dom especial, uma coisa sobrenatural para que a gente consiga exercer o ID. E de fato, existem pessoas que têm maior facilidade, têm realmente uma vocação específica, mas o ID é para todos. Se é para todos, significa dizer que o Senhor nos capacitou para executar essa missão. E o Espírito Santo está aí disponível o tempo todo para nos ajudar, certo? Eu, quando trabalhava numa outra empresa, agora também posso viver isso, mas essa experiência que eu vou contar é de antes. Eu ficava pensando, Deus, pelo amor de Deus, Deus me ajuda, Deus. Eu ficava pensando como que eu poderia evangelizar aquelas pessoas. Eu não queria ser um negócio forçado, do tipo que tenta empurrar uma religião goela abaixo. Afinal de contas, eram pessoas que estariam assistindo o meu testemunho diário e precisava que eu não apenas zelasse com o meu testemunho, mas também fosse intencional quando fosse pregar para eles de alguma forma. Isso às vezes me consumia, eu ficava pensando em estratégias e como fazer, e na minha cabeça eu pensava, uau, isso é muito forçado, não vai dar. E a hora que eu descansei, o Senhor fez a coisa mais mirabolante que eu já vi na minha vida. Tava eu na ilha, porque sabe aquelas ilhas que tem 4 cadeiras, 4 mesas para as pessoas sentarem, elas ficam separadas apenas por biombos ou por pequenos vidros e tal. Eu estava numa ilha dessas com os meus colegas de trabalho e um deles vira para mim e fala, Carol, eu fui na igreja domingo. Eu falei, o quê? Pensa que era o mais improvável, assim. E aí ele disse, o que aconteceu foi o seguinte, eu e meus amigos queríamos ir na balada e o pai do meu amigo até deixou a gente emprestar o carro dele desde que a gente fosse na igreja antes. Então a gente tinha que ir na igreja, todos os amigos que iriam pra balada, pra pegar o carro de lá e seguir de lá pra balada. Pensa na estratégia desse pai, né? Mas tudo bem. E eu já querendo me matar de rir, mas fiz a plena e continuei ouvindo. E ele disse que cumpriram o que foi pedido, e ele tentando me explicar a palavra foi mais engraçado, porque ele prestou atenção de verdade, mas ele dizia assim, ele falou sobre um cara da Bíblia que tem um livro com o nome dele. Você que tá me ouvindo, que já leu a Bíblia na sua vida, sabe que tem um monte de livro com nomes próprios, não é mesmo? Aí ele diz, não, mas é que era um nome esquisito. A Bíblia tem um monte de nome esquisito. Aí, no final das contas, para resumir a história, era Abacuque. E ele contou toda a palavra, ele de fato tinha prestado atenção. E falou que durante a ministração o pastor repetia algumas vezes, Deus estava trabalhando na vida de fulano, Deus estava trabalhando e etc. Quando eles resolveram então sair para ir para a balada, eles pegaram congestionamento, acidente de trânsito no caminho, sinal fechado, muitas coisas, e esse meu amigo virava para os outros amigos dele e falava, acho que Deus está trabalhando pra gente não ir pra balada. Depois disso ele falou, Carol, é muito louco porque eu nunca tinha ouvido a Bíblia do jeito que ele estava falando. E esse cara era um cara que se dizia católico, esse meu amigo, né? E aí ele me perguntou, que parte da Bíblia você mais gosta? Pensa, pergunta que eu sempre esperei responder, Deus estava me dando de presente através de um cara que foi pra balada e antes teve que passar pela igreja. Parece piada, mas foi vida real. E aí contei pra ele, na época eu falei de Daniel, porque era um livro que falava de alguém que era jovem e mesmo assim pôde fazer diferença e tal,
que eu me inspirava nisso e pensava em quem sabe eu pudesse viver tais coisas. E aí nisso uma amiga interrompeu e falou que ela conhecia e tal, algumas coisas. E ele falou, não, você não conhece, capaz. Ela, não, eu sou da mesma religião que a Carol. E ele falou, não, não é. E ali eu já me assustei, porque eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz de diferença que esse cara acha que ela não é da mesma religião que eu? E depois disso ele começou a me fazer várias perguntas, para vocês terem uma ideia do conhecimento bíblico que ele tinha. Ele achava que o Apocalipse era, na verdade, o dilúvio, então o Apocalipse já tinha rolado e a gente estava aqui no período pós-apocalíptico. Pouco confuso, não é mesmo? Mas ele era uma pessoa que tinha ido para catequese e todas essas coisas quando eu era criança, mas já tinha esquecido de tudo. E ali eu pude fazer um resumão da Bíblia para ele, e como o nosso setor era aberto, ou seja, não tinha paredes, todas as 9 pessoas do meu trabalho ouviram aquele resumão. Então, eu tive já outras tantas oportunidades, a gente pode falar disso aqui depois, mas eu quis trazer esse exemplo para vocês entenderem assim. Nesse dia eu percebi que não é o que a gente tenta fazer forçado que vai fazer com que a palavra chegue nas pessoas, mas o fato de a gente sempre se colocar disponível e a gente procurar viver uma vida em santidade, uma vida que seja inspirada pela palavra, submissa ao Senhor, isso vai impactar as pessoas mesmo que a gente não fale nada. Isso vai fazer com que elas desejem viver aquilo que você está vivendo, porque o seu estilo de vida chama a atenção delas. Os meus pastores costumam falar uma frase, e eu infelizmente não lembro agora de quem é, mas eles falam que a gente precisa ser espiritualmente naturais e naturalmente espirituais, ou seja, se você viver o sobrenatural de forma natural, ou seja, você viver a vida que Deus nos propôs de forma natural, as pessoas vão ver isso em você e você vai viver o sobrenatural de forma natural também. As pessoas vão desejar viver o que você está vivendo e elas vão buscar em você as respostas que tanto procuram. A gente não pode ser irresponsável a ponto de esconder do mundo todo a verdade que liberta todos eles. Eles não sabem que precisam de libertação e provavelmente não vão saber se você não disser que eles precisam. Mas como que você vai fazer isso? Se colocando disponível. Se você tem um momento no ônibus, que seja esse momento. Se você tem uma vida inteira, um ano inteiro trabalhando no lugar, que todos os seus dias sejam de testemunho vivo. Nós precisamos ser cartas vivas do Senhor. E para fechar, eu às vezes ficava pensando que eu só poderia exercer o ID, só poderia falar de Jesus para as pessoas se eu mostrasse para elas um evangelho perfeito. A palavra de Deus é perfeita? Sim. Ela tem respostas para tudo? Sim, mas nós não somos perfeitos. E nós somos as cartas que o Senhor escolheu usar. Então, Deus podia fazer isso de várias formas, mas Ele escolheu, na verdade, usar pessoas falhas como nós. Ele estava confiando a sua preciosa verdade a seres que são falhos. Então ele calculou o risco, tá? Tá tudo bem. E teve uma vez que eu tentei ser essa pessoa perfeita para uma amiga que o primeiro contato que ela estava tendo com o evangelho era comigo, e eu procurava esconder dela os momentos em que eu tinha dúvidas, os momentos em que eu me sentia fraca, até que um dia ela me confrontou e ela falou: Carol, eu não consigo ser crente. E eu falei: ué, mas por que? A gente já tá caminhando há um tempo, o que aconteceu? Ela falou: eu não consigo ter essa vida perfeita que você tem. Eu tenho raiva das pessoas, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E eu fui pensando: ué, mas eu tenho todas essas coisas. Mas eu não deixava ela perceber isso. E aí o Senhor falou comigo que o fato de que eu não deixava ela saber que eu tinha problemas impedia ela de saber também como eu resolvia meus problemas. Ou seja, confessando ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, aprendendo com sua palavra e etc. Então, ela só saberia que ela tem solução para os problemas dela se ela visse como eu lidava com os meus. Porque se eu só dou a resposta para ela pronta, fica parecendo que eu tenho uma vida perfeita. E se alguém apresenta o Evangelho como um caminho que não tem dificuldades, esse alguém está mentindo, não é mesmo? Então, sem perceber, eu estava apresentando um Evangelho fake para minha amiga. E graças a Deus, ela me confrontou e o Senhor me fez perceber que eu podia ser de verdade, porque o Senhor calculou o risco. Gente, bora amar a palavra,
Bora procurar perceber qualquer oportunidade de transbordar Jesus, mas permita que Ele faça. Não fique você tentando forçar, porque senão você vai parecer aquelas pessoas que estão tentando vender um cartão de crédito no meio da praça do centro da sua cidade. Beleza? Por hoje é isso. E lembra de seguir a gente lá no Não Morda Maçã, no Instagram, fica sem acento, sem cedilha. Então é @NãoMordaMaca. Tem também no Twitter. Você também pode me seguir nas minhas redes sociais, é @CaroMenezes. E precisando, meus amigos, contem comigo. Deus abençoe. Tchau! Perfect.